A maioria das pessoas acha que só quem ganha dinheiro é quem encontra ouro ou diamante na natureza. Mas você sabia que existem outras pedras, outros minérios que também têm valor, que também valem dinheiro e que são muito mais fáceis de encontrar do que ouro e pedras preciosas na natureza? E eu vou te mostrar nesse vídeo uma opção de uma pedra que é fácil de encontrar e que pode encher o seu bolso de grana. Quer saber que pedra é essa? Então simbora para mais um vídeo. E hoje vamos falar mais uma vez sobre pedras que valem dinheiro. Vamos falar de minério. Isso porque no Brasil existe uma quantidade gigantesca de pedras e minérios diferentes. E de forma bem simples, pessoal, minério é o quê? Minério é uma pedra. Exatamente, uma rocha, uma pedra que tem uma quantidade a mais de algum elemento, de algum metal. Essa pedra, por exemplo, se ela tiver mais ouro do que o normal, ela é um minério de ouro. Se essa pedra tem mais ferro do que o normal, ela é um minério de ferro. Sacou como é fácil? Então qualquer pedra que você encontre aí na sua casa, no chão, na sua roça, pode ser minério? Claro que pode, desde que tenha algo a mais nessa pedra, correto? Então nesse vídeo da nossa série eu vou te mostrar apenas uma opção de uma pedra que não é tão difícil de encontrar e caso você encontre e identifique, você vai ficar rindo à toa. Vamos falar hoje de minério, ou seja, uma pedra de manganês. E Davi, já vi que é difícil pelo nome, vou cair fora, não quero saber não. Calma que eu vou te explicar o que é o manganês, para que serve e como identifica. O manganês é um elemento químico metálico usado na indústria. Ele é usado principalmente na fabricação de ligas metálicas. Se você não sabe, uma liga metálica é formada quando você mistura os elementos químicos para conseguir melhores características, como por exemplo na fabricação do aço. O aço é uma mistura de ferro e carbono. Então o manganês também pode ser incluído nessas misturas de elementos, né? Não só no aço, mas também em outras ligas, como ligas de cobre, de zinco, de alumínio. Isso porque a presença do manganês melhora características como o forjamento, a resistência ao desgaste, a rigidez. Resumindo, o manganês é misturado a outros metais na indústria siderúrgica, basicamente isso. Claro que ele também tem outras utilidades, fabricação de vidros, fabricação de componentes de baterias, na agricultura, etc. Mas o que importa aqui, pessoal, é o seguinte: o manganês está entre os elementos mais abundantes do planeta. Exatamente, não é muito difícil de encontrar ele. Tem manganês para tudo que é canto. E claro, país rico que somos, ele é um minério encontrado no Brasil. Na verdade, é um minério rico no Brasil. Para você ter noção, só na crosta da Terra, nessa camada superficial do planeta onde nós vivemos, o manganês é o 12º colocado em abundância, em quantidade. O nióbio, que a gente ouve falar bastante, é o 33. Já o ouro está na posição 72, ou seja, manganês tem muito mais ocorrências na superfície do que o ouro. E esse metal ocorre na natureza através de minerais. Se você já viu outros vídeos aqui do canal, vai lembrar que minerais, essas pedras chamadas de minerais, nada mais são do que uma junção de elementos químicos diferentes. E alguns minerais, algumas pedras, têm o elemento químico manganês na sua composição. Preste muita atenção agora. Óbvio que vai existir uma quantidade muito grande de pedras e de minerais com o elemento manganês na sua composição, mas a gente deve ficar atento a 3 minerais, a 3 pedras fáceis de identificar, alta concentração de manganês e, claro, valem mais dinheiro. Essas 3 pedras são o psilomelano, a pirolusita e a manganita. Rapaz, que tanto nome feio é esse? Não quero saber disso mais não. Realmente os nomes são um pouco difíceis, né? Mas na verdade elas são fáceis de identificar. Se liga aqui. As pedras ricas em manganês normalmente são parecidas com essas aqui, ó. Uma pedra preta, né, cor escura e principalmente com um brilho metálico, que nesse caso é um preto azulado, tá percebendo? Essas boladinhas aqui, ó, esses caroços, também são muito comuns. Elas existem pois é a forma, o hábito dos minerais de manganês presentes na pedra. O nome técnico disso aqui é hábito botoidral. E é claro, elas são pesadas, bem mais pesadas que uma pedra de quartzo, como essa aqui, por exemplo. Mas a grande dica que tenho para passar para vocês, pessoal, é jogar água oxigenada. Se você jogar água oxigenada na pedra, muito provavelmente, se for manganês, vai acontecer isso aqui. Essa reação química é um indicativo excelente para identificar esse tipo de pedra.
Você deve estar curioso para saber quanto é que vale, afinal, essa pedra. Como vimos, o manganês não é o minério mais raro que existe, nem o mais caro que existe no nosso planeta. Nos últimos 2 anos, o preço variou, óbvio que subiu a mais do que isso, abaixo do que isso que eu vou falar, mas variou entre 100 e 150 dólares por tonelada. Exatamente. Mas deixa eu te contar um segredo, presta atenção. Do ponto de vista geológico, quando você acha manganês, não é só uma pedra solta ali no chão. Normalmente, você vai ter mais ocorrências por perto. E esses afloramentos, juntos, podem formar um pequeno depósito, em que você vai encontrar ali naquela região 10 mil toneladas, 50 mil toneladas, 200 mil toneladas. Quer um exemplo prático? Essas fotos que vocês estão vendo são de alguns afloramentos que nós achamos numa pesquisa mineral para um cliente. E só nessa área pequena a gente cubou cerca de 80 mil toneladas. E aí, quer fazer as contas de quanto é que vale isso? Outra coisa importante é sobre a qualidade do minério. Antes de você sair procurando manganês e jogando água oxigenada em toda a pedra preta que você encontrar por aí, a gente tem que entender que um bom minério de manganês tem que ter 42% de concentração desse elemento e poucos contaminantes, como a sílica e o fósforo. Dessa maneira, vai ser muito mais fácil você encontrar interessados em comprar, negociar ou trabalhar junto com você nesse material. Como é que eu vou saber que tem 42% de elemento químico de manganês na pedra? Na verdade é bem simples, é só você pegar a sua pedra que você encontrou e mandar para um laboratório, que ele vai fazer a análise química correta e te dizer a porcentagem de manganês e de contaminantes que existe ali. A análise mais usada no minério de manganês é pelo método XRF, que significa fluorescência de raio-x. Aí você paga a análise, que não é caro, e vai receber por e-mail os resultados de quantos % de manganês tem naquela pedra, sacou? Então vamos supor que você encontrou uma pedra dessa, várias pedras dessa. Você sabe o que fazer depois? A maioria das pessoas não sabe. Então, procure quem sabe. Procure um geólogo, uma empresa. Se você não tem dinheiro para pagar, proponha uma parceria. De repente você não tem como produzir aquele minério e vender, porque realmente a extração e o processo de beneficiamento do minério é um processo caro. Mas outra opção é você requerer o registro mineral da área, caso essa área esteja livre, e vender ela, negociar essa área, esse registro. Você pode negociar e vender por 50 mil, 300 mil, 2 milhões de reais, como eu já vi várias vezes nesse ramo. As possibilidades são infinitas, pessoal. Depende basicamente de ter minério e da qualidade e volume que tem lá. Ficou com alguma dúvida ou tem alguma curiosidade sobre outro tipo de minério? Comenta aqui embaixo, porque de repente a dúvida ou curiosidade de alguma outra pessoa também. Eu vou te responder rapidinho, beleza? Eu gostaria de te convidar a conhecer o nosso canal. Veja os outros vídeos que eu tenho certeza que, se você não gostar, você vai achar pelo menos interessante. Se você não é inscrito, se inscreve para não perder nenhum conteúdo e deixa o like nesse vídeo, por favor, que é para ajudar o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo ser divulgado, beleza? O meu nome é Davi Madureira, foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Até o próximo vídeo, um forte abraço e fui!